Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que o amor generoso de Jesus tome conta do seu coração neste dia, concedendo muita luz e plenitude de vida na sua vida. Nós somos chamados a fazer sempre a experiência de acolher o amor de Deus em nossas vidas. E chamados a isso, somos chamados a também possibilitar que outras pessoas façam esta experiência. Por isso eu convido você a compartilhar essa reflexão com outras pessoas, sempre pedindo a elas que reze a palavra de Deus e que abram cada vez mais o coração para o amor de Deus em suas vidas. Vamos ouvir o Santo Evangelho, Evangelho segundo Lucas 9, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. E todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, como é interessante a dinâmica do Evangelho, né? Depois que Jesus nos convidou a ser luz da verdade dele, onde nós nos encontrarmos, a não guardar essa luz de Deus somente para nós, mas nos colocar sempre à disposição de levá-la às outras pessoas. E depois de ele nos chamar a ouvir e colocar em prática a palavra dele, porque assim nós nos tornaremos cada vez mais dele, participaremos da sua família. Hoje ele envia os seus discípulos, envia cada um de nós em missão. E o autor sagrado faz questão de dizer que Jesus dá aos enviados, aos seus discípulos, a autoridade para poder pregar o Evangelho e para fazer aquilo que Jesus fazia. E aí vai enumerar, né? Para poder expulsar os demônios, para curar os doentes, para poder ser presença de misericórdia onde se encontrarem. Presença da bondade de Deus onde estiverem. É aquilo que cada discípulo de Jesus deve assumir como compromisso em sua vida, como sua verdadeira missão. Então nós somos chamados a acolher de verdade esta missão que Jesus nos dá, de receber a autoridade que vem dele. E a autoridade verdadeira é justamente o que o Evangelho de ontem nos chamava a viver, que é justamente ouvir e colocar em prática aquilo que Deus pede. É viver uma vida de coerência entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos, para que não somente a gente diga que acredita em Deus, mas que a gente de verdade testemunhe este nosso acreditar, essa nossa fé, através de gestos concretos de amor, de bondade, de solidariedade, de vivência da justiça no nosso cotidiano, no dia a dia das nossas vidas. Então nós somos chamados de verdade a fazer essa experiência de acolher a vontade de Deus em nossas vidas, de vivê-la, para que a nossa vida possa ser sinal da vida do próprio Deus. Quando a gente ouve no Evangelho Jesus dizer que os discípulos dele vão ter autoridade para curar, para sarar as feridas, nós pensamos quanto que a presença de alguém que se deixa conduzir por Deus, de alguém que busca viver o bem, o amor, faz de bom e de bem na vida das pessoas que vão passando em suas vidas. Quanto que nós fazemos bem, curamos feridas, reanimamos pessoas quando nós assumimos o compromisso de seguir a Jesus, não de forma superficial, mas sim de forma profunda, deixando as nossas vidas serem de verdade conduzidas pelo jeito de ser dele, pela vida dele mesmo. Então, que nós façamos de verdade esta experiência da acolhida de Jesus em nossa existência. Assim, o missionário de Jesus é, em primeiro lugar, um discípulo que ouve o que Jesus tem a dizer
e que se deixa conduzir pelo que Jesus ensina. É importante a gente ter isso claro, porque nós não vamos anunciar a nós mesmos, por isso é preciso ouvir o que Ele nos tem a dizer, e nós não vamos anunciar coisas que a gente ouviu dizer, mas coisas que nós experimentamos. Por isso é preciso, antes de anunciar, viver aquilo que Jesus nos pediu. E aí está a força do testemunho que vai de verdade conduzir a nossa pregação e que vai de verdade tocar a vida de muitas pessoas. Um elemento muito importante que o Evangelho de hoje traz para nós é como é que esses discípulos missionários de Jesus devem se portar no caminho. Ele vai dizer: não leveis nada pelo caminho. Interessante quando Jesus ele diz isto. Qual o objetivo de dizer para não levar nada pelo caminho? É porque nós já temos o tudo. O que nós vamos levar é suficiente nesse caminho, porque nós vamos com o próprio Jesus. Nós vamos levar o próprio Jesus através da pregação que vamos fazer, através da presença testemunhal que nós devemos ser ao assumir de verdade o nosso compromisso missionário, de falar com as pessoas, de estar com as pessoas. Então, é um cuidado que todo missionário deve ter, é o de viver a experiência de deixar a primazia de Deus, ela ser de verdade assumida nas nossas vidas e na missão. Às vezes nós podemos encher a nossa mala, o nosso coração com tantas coisas, às vezes bonitas, importantes, mas podemos encher tanto que fica um espaço reduzido ou espaço nenhum para Jesus nesta ação missionária. É um cuidado que nós devemos ter como missionários, é para não deixar que os meios tomem conta daquela que é a finalidade da missão. Às vezes se pensa tanto nas coisas que devem ser feitas, mas é importante a gente lembrar qual é o objetivo mesmo da missão. É ajudar as pessoas a experimentarem Jesus Cristo. E para isso é preciso muitas vezes convidá-las a um esvaziamento de tantas coisas que prendem, de tantas coisas que tomam conta do coração. E o missionário poderá chamar a atenção para esse esvaziamento de verdade, vivendo uma primazia de Deus em sua vida, deixando-se também esvaziar-se e ser inteiramente preenchido por Deus, para que possa testemunhar que o que vale de verdade a pena é o amor que Deus tem por nós e o amor que nós devemos experimentar por Ele e por causa dele para com os nossos irmãos e irmãs. Então que assumamos de verdade o nosso compromisso missionário, nos fazendo discípulos de Jesus, que escuta a sua palavra, coloca em prática, vivencia para poder com a vida anunciar às outras pessoas. A primazia de Deus seja de verdade exaltada, seja de verdade mostrada através do modo como nós nos relacionamos com as pessoas e com as coisas, que deixemos o lugar de Deus, precioso de Deus, em nosso coração, para que Ele possa ser anunciado como precioso para todas as pessoas com as quais temos contato no nosso dia a dia. Que Deus abençoe generosamente a sua vida, meu irmão e irmã, dando todo o bem, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você a continuar fazendo a experiência de deixar-se conduzir de verdade pelo Senhor. Fica com Deus. Um abraço forte.